Seu vizinho está te invejando agora, e você nem imagina o que ele está fazendo contra a sua casa. Mas tem um salmo que expulsa toda essa inveja de vez e cria uma casa blindada que dura para sempre. Eu já vi isso acontecer em centenas de casas. Inveja batia forte, vizinho fofoqueiro parava do nada, e a paz voltava como nunca antes. Fica até o final, porque se você perder o versículo exato que eu vou te entregar hoje, a brecha continua aberta, e toda a inveja que você está tentando bloquear pode voltar ainda mais forte amanhã. Antes de começar a oração, quero que você declare este salmo comigo. Leia em voz alta, com fé, porque a palavra de Deus tem poder, e quando ela sai da sua boca, ela age no mundo espiritual. O Salmo 91 diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas te refugiarás. Declare agora mesmo: Minha casa está coberta, meu lar está protegido. Nenhuma inveja, nenhuma maldição, nenhum olhar maligno tem poder sobre o que Deus consagrou. Em nome de Jesus, amém. Me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo isso agora. Quero saber de onde está vindo essa fé toda. Senhor Deus, nós vimos diante da Tua presença agora. Não como religiosos que repetem palavras vazias, mas como filhos que sabem que o Pai está ouvindo cada sílaba que sai desta boca. Pai, neste momento, eu te peço que Tu abras os céus sobre cada casa que está recebendo esta oração agora, sobre cada lar que está assistindo a este vídeo, sobre cada pessoa que chegou até aqui carregando um peso que ela nem consegue explicar direito, mas que sente no peito, que sente na alma, que acorda de madrugada com aquela sensação de que algo não está bem. Deus, Tu sabes o que está acontecendo. Tu vês o que o olho humano não enxerga. Tu conheces cada olhar de inveja que foi lançado contra essa casa. Tu conheces cada palavra murmurada nos cantos, nas rodas de fofoca, nas conversas que fingem ser inocentes mas carregam veneno. Tu sabes de cada pessoa que sorri na frente e torce contra por trás. E eu digo ao Senhor hoje: essa casa não pertence à inveja. Esse lar não está à mercê de gente de coração torto. Esta casa pertence a Deus. E quando um lar pertence a Deus, nenhuma força das trevas consegue se estabelecer nele. Nenhuma maldição lançada em segredo tem autoridade aqui. A palavra do Senhor declara em Isaías 54:17 que nenhuma arma fabricada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar contra nós em juízo será por nós condenada. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que provém dele. Pai, eu peço agora que a Tua presença entre por cada porta, por cada janela, por cada canto desta casa, que o Espírito Santo caminhe por cada cômodo, e que onde ele passa, a inveja recue, o ódio seque, e a maldição se desfaça como névoa diante do sol. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Onde Deus está presente, o inimigo não tem espaço, não tem permissão, não tem entrada. E eu oro agora pela pessoa que está assistindo isso, com o coração apertado. Aquela que está sentindo que a vida travou, que o lar perdeu a paz, que os relacionamentos esfriaram, que as coisas não fluem como antes. Eu digo a você hoje: isso não é coincidência. Isso não é só má sorte. Existe um ataque espiritual real contra o seu lar. E Deus te trouxe até aqui, porque Ele quer fazer alguma coisa poderosa na sua vida hoje. Senhor, levanta os Teus olhos sobre essa casa agora. Que a Tua glória preencha cada ambiente. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que Paulo descreveu em Filipenses 4:7, guarde o coração e a mente de cada membro dessa família. Que a alegria do Senhor seja a força desse lar. Que a unidade seja restaurada. Que o amor seja renovado. Pai, Tu és o Deus que fez o céu e a terra, e nada está fora do Teu alcance. Nenhuma inveja é grande demais para o Teu poder. Nenhuma maldição é antiga demais para a Tua graça desfazê-la.
Hoje é dia de virada para esse lar. Hoje é dia de mudança. Hoje, a presença de Deus entra e o que estava pesado começa a se levantar. Deixa o teu nome aqui nos comentários para entrar na corrente de oração. Quero interceder por você e pela sua casa de forma individual. Deus está ouvindo cada nome que for escrito aí. Pai, agora eu quero ser direto. Eu quero chamar pelo nome aquilo que tem atacado esse lar. Porque a Bíblia nos ensina em Efésios 6:12 que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe um mundo invisível. Existe uma guerra real acontecendo. E o lar de quem está assistindo este vídeo está no meio dessa batalha. A inveja é uma das armas mais antigas do inimigo. Ela entrou no mundo ainda no Jardim do Éden, quando a serpente olhou para a relação de Adão e Eva com Deus e sentiu o ódio de quem foi excluído da graça. A inveja de Caim contra Abel resultou no primeiro assassinato da história humana. A inveja dos irmãos de José o jogou num poço e o vendeu como escravo. A inveja é destrutiva, silenciosa e mortal, e ela mora perto. Mora na rua, mora no condomínio, mora na vizinhança. Aquela pessoa que te cumprimenta todo dia e sorri pode estar carregando dentro do peito um ódio que ela mesma não sabe explicar. Não porque você fez algo errado, mas porque você tem algo que ela quer. Porque a sua família tem paz que a dela não tem. Porque a sua casa tem graça que a dela não recebeu. E o inimigo usa essa pessoa, usa esse olhar, usa essa língua maldizente para lançar dardos contra o seu lar. Deus, eu nomeio agora a inveja dos vizinhos. Nomeio o olho gordo que foi lançado contra essa casa. Nomeio as palavras de maldição que foram ditas em voz baixa, nos cochichos, nas redes sociais, nas orações invertidas que alguns fazem nas madrugadas. Nomeio os rituais que podem ter sido feitos na porta desta casa, no portão, na soleira, nos cantos. E eu digo, tudo isso está debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia é clara em Provérbios 26:2. Como o pardal em seu voar, como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem causa não se cumprirá. Quando você está em Deus, quando o seu lar está consagrado ao Senhor, a maldição não tem onde pousar. Ela volta para quem a enviou, porque Deus protege os seus. Nenhuma flecha lançada na escuridão chega ao lar que está coberto pelo sangue do Cordeiro. E eu quero que você entenda hoje, você não é vítima, você é filho do Deus Altíssimo. E filho de rei não fica à mercê de feitiçaria de vizinho. Filho de rei tem proteção real, tem escudo divino, tem um exército de anjos que acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor, como declara o Salmo 34:7. Você tem proteção sobrenatural que vai além de qualquer coisa que o inimigo possa tentar contra você. Senhor, eu decreto agora que os olhos desta pessoa se abrem para a realidade espiritual do que está acontecendo no seu lar. Que ela não mais ignore os sinais. Que ela se levante com autoridade e declare que o seu lar é terra santa, chão consagrado, propriedade do Deus vivo. Que o inimigo receba aviso de despejo hoje, agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor Jesus, eu intercedo agora por esse lar com toda a força do Espírito Santo que habita em mim. Pai, esta pessoa chegou até aqui. Ela não encontrou este vídeo por acidente. Tu a trouxeste. Tu abriste o caminho. Tu plantaste na mente dela o pensamento de buscar ajuda espiritual, porque tu sabes o que ela está enfrentando, o que ela está sentindo, o que ela está carregando. E Deus, tu és o Deus que responde antes mesmo de chamarmos, como está escrito em Isaías 65:24. Pai, eu oro por cada relação que foi afetada pela inveja, por cada casamento que começou a esfriar sem motivo aparente, por cada filho que mudou de comportamento de repente, por cada situação financeira que travou do nada.
por cada doença que chegou de forma inexplicável, por cada sonho que foi interrompido, por cada projeto que não decolou, por cada porta que fechou na cara de quem estava qualificado para entrar. Senhor, eu digo que esses frutos amargos têm raiz espiritual, e é essa raiz que nós estamos cortando hoje. Presta atenção ao que você está sentindo agora, na sua casa, na sua mente, na sua alma. Esse peso que você carrega, essa sensação de que algo está travado, de que por mais que você tente as coisas não avançam, isso não vai se resolver sozinho com o tempo. Enquanto a raiz espiritual não for tratada, o fruto amargo vai continuar aparecendo. Por isso existe a corrente espiritual de 21 dias. Não é apenas um conteúdo, é um clamor diário, uma guia com orações, salmos e passos proféticos para cortar a feitiçaria, a inveja e as correntes invisíveis que estão atacando o seu lar. Não é para todo mundo. É para quem já não aguenta mais carregar esse peso. Se o seu coração acelerou agora enquanto você ouvia essas palavras, é porque Deus está te chamando. O primeiro comentário está ali por uma razão. Clica. Começa hoje. Porque o que você não enfrenta hoje pode destruir o seu amanhã. Senhor, eu oro para que cada pessoa que sentiu o coração bater mais forte, agora dê o passo. Que o medo não a paralise, que a dúvida não a impeça, que a preguiça espiritual não roube mais um dia da vida dela. Pai, desperta em cada uma o senso de urgência que vem do Espírito Santo, não o pânico que vem do inimigo, mas a urgência santa de quem entendeu que chegou a hora de agir, de se posicionar, de declarar que o lar será diferente a partir de hoje. E eu decreto sobre essa casa agora novos ares, nova atmosfera, nova unção. O que estava morto vai reviver. O que estava frio vai esquentar. O que estava preso vai ser solto. Porque quando o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres, como disse Jesus em João 8,36. Essa é a palavra para a sua vida hoje. Liberdade real. Liberdade duradoura. Liberdade que o inimigo não consegue roubar de volta. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu decreto agora a quebra de toda e qualquer maldição que foi lançada contra este lar. Toda palavra de morte que foi falada sobre esta família, todo desejo maligno que foi cultivado no coração de alguém contra esse lar, todo ritual que foi feito em nome das trevas para prejudicar, travar, destruir ou roubar o que pertence a essa casa, eu decreto, quebrado está, em nome de Jesus. A palavra de Deus declara em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado naquele madeiro para que você nunca mais precisasse carregar o peso de maldição nenhuma. Ele pagou o preço. Ele quebrou o poder. Ele destruiu a autoridade do inimigo sobre a vida de quem crê. Isso significa que a maldição não tem base legal sobre você se você está em Cristo. Então eu decreto agora com a autoridade que Jesus deu aos seus discípulos em Lucas 10:19. Pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos prejudicará. Serpente da inveja, eu piso sobre você agora. Escorpião da fofoca e da maldizência, eu piso sobre você agora. Todo espírito de olho gordo, de mal olhado, de inveja declarada ou encoberta, ouça a voz do Espírito Santo agora. Você não tem mais permissão de operar neste lar. Sua autoridade foi revogada. Seu contrato foi cancelado. Seu acesso foi bloqueado pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, eu oro agora para que as correntes invisíveis que prendem essa casa sejam partidas hoje. Correntes de estagnação, correntes de discórdia, correntes de pobreza, correntes de doença, correntes de tristeza inexplicável, correntes de relacionamentos que não avançam. Que cada corrente seja partida agora, assim como Paulo e Silas oraram e cantaram na prisão de madrugada, e de repente houve um grande terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere, as portas se abriram e as cadeias de todos se soltaram,
como está em Atos 16:26. Deus, faz esse terremoto espiritual agora nessa casa. Sacode os alicerces do que o inimigo construiu. Abre as portas que ele fechou. Solta as correntes que ele amarrou. E que a pessoa que está assistindo a esse vídeo saia daqui diferente. Não do mesmo jeito que entrou, mais leve, mais livre, mais segura de que o Deus que ela serve é real, é poderoso e está agindo a seu favor. Compartilha este vídeo agora com alguém que você sabe que precisa desta oração. Tem uma pessoa na sua lista de contatos que está nessa mesma situação. Manda para ela. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a história dela hoje. Senhor Jesus, agora eu faço algo que a palavra nos autoriza a fazer. Eu aplico o teu sangue precioso sobre este lar. Assim como os filhos de Israel aplicaram o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas no Egito, e o anjo da morte passou por cima, como está em Êxodo 12:23, eu aplico o teu sangue agora sobre cada porta desta casa, sobre cada janela, sobre cada entrada visível e invisível. Sangue de Jesus sobre a porta da frente. Sangue de Jesus sobre a porta dos fundos. Sangue de Jesus sobre cada janela. Sangue de Jesus sobre o telhado, sobre as paredes, sobre o alicerce. Sangue de Jesus sobre o quarto de cada filho que dorme nessa casa. Sangue de Jesus sobre o quarto do casal. Sangue de Jesus sobre a cozinha onde o alimento que sustenta essa família é preparado. Sangue de Jesus sobre a sala onde essa família se reúne. Sangue de Jesus sobre cada canto, cada fresta, cada abertura que o inimigo possa tentar usar como entrada. O Salmo 91:1 diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Habitar no abrigo do Altíssimo não é uma promessa automática. É uma posição que você ocupa por escolha, por fé, por declaração. E hoje você está fazendo essa escolha. Você está se posicionando debaixo da cobertura de Deus. E quando você está debaixo dessa cobertura, nenhuma arma formada contra você prosperará. Pai, eu decreto que anjos guardiões são posicionados agora em cada canto deste lar. Que assim como o anjo que o Senhor enviou para proteger Daniel na cova dos leões, assim como os anjos que cegaram os olhos dos inimigos de Eliseu, em 2 Reis 6:17, assim também os anjos de Deus estejam acampados ao redor desta casa, desta família, deste lar. Que o inimigo olhe para essa casa e veja uma fortaleza que ele não consegue penetrar. Que ele veja a glória de Deus como um muro de fogo ao redor, como Deus prometeu ser para Jerusalém em Zacarias 2:5. Esta casa é blindada hoje. Esta casa é território de Deus. Este lar é chão santo, consagrado, separado para a glória do Altíssimo. E nenhuma força das trevas, nenhuma inveja de vizinho, nenhuma feitiçaria de esquina, nenhuma maldição de madrugada tem poder contra o que Deus protege. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Como declara 1 João 4:4. Senhor, agora eu entro na área da restauração. Porque não basta expulsar o inimigo, não basta blindar a casa, é preciso recuperar tudo o que ele roubou enquanto estava operando nesse lar. E Deus, Tu és o Deus da restauração. Tu és o Deus que disse em Joel 2:25 que restituirá os anos que o gafanhoto comeu, a lagarta devorou e o pulgão destruiu. Pai, quantos anos foram roubados pela inveja? Quantos anos foram consumidos pela estagnação que o inimigo plantou? Quantos anos de relacionamento foram desperdiçados em brigas que tinham origem espiritual e não humana? Quantos anos de prosperidade foram bloqueados por maldições que operavam silenciosamente? Senhor, eu decreto a restituição de cada um desses anos, em nome de Jesus, que a prosperidade que foi travada seja destravada agora. Que as portas de emprego, de negócio, de oportunidade que foram fechadas pela operação do inimigo, sejam abertas novamente. Que a saúde que foi atacada seja restaurada. Que os relacionamentos que foram afetados pela inveja e pela discórdia sejam curados. Que o amor entre esposo e esposa seja renovado. Que a relação entre pais e filhos seja restaurada.
Que a unidade familiar que o inimigo tentou destruir seja recolocada de pé pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia conta em Jó 42:10 que Deus restaurou a Jobe o dobro de tudo o que ele tinha perdido, depois que Jobe intercedeu pelos seus amigos. Jobe perdeu tudo, mas Deus devolveu em dobro. E eu decreto sobre essa casa hoje: o que foi roubado volta em dobro. O que foi destruído é restaurado com acréscimo. O que foi demorado é acelerado pela mão de Deus. Me conta aqui nos comentários o que você está crendo que Deus vai restaurar na sua vida. Escreve aí. Declara em público, porque a fé que se declara se fortalece. E eu quero orar pelo seu específico, pelo que está no seu coração agora. Pai, que a paz volte para esse lar. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus deixou, como ele mesmo disse em João 14:27. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não é abalada pela inveja do vizinho, que não é roubada pela língua maldizente. A paz de Deus, que excede todo entendimento. E agora, Senhor, nós chegamos ao momento de consagração. Não basta expulsar o que era do inimigo, não basta recuperar o que foi roubado. É preciso consagrar, é preciso entregar formalmente este lar nas mãos do Deus vivo para que ele seja o Senhor desta casa, o dono deste lar, a cabeça desta família, como Josué declarou para todo o povo de Israel em Josué 24:15. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Essa é a declaração que quero que você faça hoje. Não como uma frase bonita de camiseta, não como um quadrinho na parede da sala, mas como um pacto espiritual real, como uma entrega genuína, como um ato de fé que muda a história da sua família. Pai, eu consagro este lar ao Senhor agora. Eu declaro que esta casa é um templo do Espírito Santo, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 6:19. Que neste lar o Espírito de Deus habita. Que neste lar a palavra de Deus tem autoridade. Que neste lar as decisões são tomadas com sabedoria divina. Que neste lar as crianças crescem conhecendo ao Senhor. Que neste lar o casal caminha junto, como está em Amós 3:3. Poderão dois caminhar juntos sem que estejam de acordo? Senhor, que essa família esteja de acordo com a tua vontade. Que cada membro desse lar caminhe em unidade. Não a unidade forçada que o mundo tenta criar, mas a unidade orgânica que o Espírito Santo produz quando cada coração está rendido a Deus. Que o que Deus uniu o homem não separe. Que o que Deus consagrou o inimigo não profane. Pai, eu oro que a presença de Deus se torne tão real nessa casa, que quando qualquer pessoa mal intencionada chegar perto, ela sinta um desconforto inexplicável e se afaste. Que a glória de Deus que habita nesse lar funcione como um escudo automático, como uma chama que queima qualquer coisa que venha contra ela. Que a inveja bata na porta e não consiga entrar porque encontra a presença do Altíssimo como porteiro. Este lar é de Deus. Esta família é de Deus. Esta casa tem dono e o dono é o Rei dos Reis. E porque o Rei é o dono, nenhum inimigo ousa habitar aqui. Nenhuma maldição fica de pé aqui. Nenhuma inveja floresce aqui. Porque onde o Rei está, o seu reino se estabelece. E no reino de Deus não há espaço para as obras das trevas. E agora, neste momento final desta oração, eu quero falar com você de coração para coração. Não como um apresentador de vídeo, não como alguém que está seguindo um roteiro, mas como alguém que conhece o poder de Jesus e quer que você experimente esse poder de forma completa, de forma real, de forma que mude tudo na sua vida, porque eu posso orar pela sua casa, posso decretar proteção sobre o seu lar, posso declarar a quebra de maldições sobre a sua família, mas existe algo que vai além de tudo isso. Existe uma entrega que, quando você faz, o próprio Deus passa a ser responsável pela sua vida de uma forma que nenhuma oração isolada consegue reproduzir. É a entrega da sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 10:9 que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Salvo,
não parcialmente protegido, não temporariamente blindado, salvo, com a certeza eterna de que você pertence a Deus e que o inimigo não tem autoridade legal sobre a sua vida. Jesus não veio apenas para curar doenças ou prosperar finanças. Ele veio para salvar almas. Ele veio para restaurar o relacionamento quebrado entre o ser humano e Deus. Ele veio para te tirar da escravidão do pecado, da morte, do medo e do poder do inimigo de uma vez por todas. Como ele mesmo declarou em João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante não é apenas prosperidade material. É paz que não se explica. É alegria que não depende das circunstâncias. É certeza de que mesmo quando tudo ao redor treme, você está seguro nas mãos de Deus. Então hoje, agora, neste exato momento, eu te convido a fazer a oração mais importante que você já fez na vida. Repete comigo do fundo do seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados e que Deus te ressuscitou dos mortos. Eu confesso com a minha boca que Tu és o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu entrego tudo nas Tuas mãos hoje. Entra no meu coração, transforma a minha vida e faz de mim o que Tu quiseres que eu seja. Eu não confio mais nas minhas próprias forças. Eu confio em Ti. Cuida da minha casa, Senhor. Cuida de cada pessoa que eu amo. E que a partir de hoje, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho pertença ao Deus vivo que me amou primeiro e deu o seu Filho por mim. Em nome de Jesus Cristo, o único Salvador, o único que tem poder para salvar, libertar e restaurar. Amém. Obrigado por ter ficado até o final desta oração. Isso diz muito sobre o seu coração e sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Se esta oração tocou você, se você sentiu a presença de Deus enquanto orava, se algo se moveu dentro de você, não guarda isso só para você. Compartilha este vídeo agora com alguém que você sabe que precisa desta palavra hoje. Um familiar, um amigo, alguém que está com a casa abalada, com o lar em guerra. Você pode ser o instrumento de Deus para mudar a história dessa pessoa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma oração. Toda semana tem palavra nova, tem oração nova, tem unção nova esperando por você aqui. E continua assistindo, porque a próxima oração vai aparecer aqui na tela agora, e ela pode ser exatamente o que você ainda precisa ouvir hoje. Deus te abençoe, guarde a sua casa e faça o seu rosto resplandecer sobre você e sobre todos os que você ama. Até a próxima oração.